Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Saíram na manhã de sábado os primeiros ranchos de romeiros para as estradas de São Miguel. Uma caminhada que humaniza. Um caminho interior, uma busca quase incessante por aquilo que nos dá conforto, alegria, que nos acalenta, que nos afaga o coração. A romaria é quase um banho de humanidade, cada vez mais, num mundo cada vez mais frio, mais distante, mais mecânico. A romaria humaniza-nos e isto é o que nós tentamos passar sempre aos nossos irmãos, que esta humanidade que nós recebemos através do carinho daqueles que nos recolhem, daqueles que nos acompanham nas nossas orações, e nós temos que tentar humanizar cada vez mais o homem para que não sejamos tão mecânicos, não sejamos tão frios. Paulo Pacheco, mestre do Rancho de Romeiros de São Pedro, de Ponta Delgada, um grupo que sai este ano com 44 romeiros. Um deles é o padre Francisco Rodrigues, que fez a homilia da celebração antes da saída, pelas 5 da manhã de sábado, onde refere que seguir Jesus é seguir o perdão. Não é fácil refletirmos sobre o perdão, porque primeiramente perdoar implica perdoar-se a si próprio. Perdoar-te a si próprio. E para isso é necessário escutar-te, abrir o teu coração a ti próprio. Porque para pedir o perdão de Deus é necessário reconhecer que necessita desse perdão. E é o mais difícil. Porque é sempre mais fácil saber que aquele deve perdão, aquela deve-me pedir desculpas, mas eu não. Eu sou ótimo, está tudo bem, não tenho que perdoar nada a ninguém. Um dos 11 primeiros ranchos que já estão nas estradas de São Miguel. Na próxima semana, no dia 24, sairão mais 11, até por fazer os 56 na Quinta-feira Santa, no dia 28 de março. João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel, garante que tudo está preparado para que as romarias decorram dentro da normalidade, inclusive um regresso aos números de antes da pandemia. Recorde-se que no passado ano o regresso das romarias ficou marcado por um decréscimo do número de romeiros por rancho, situação que se deve reverter este ano, em 2024. João Carlos Leite salienta ainda a autonomia dos grupos na preparação espiritual dos romeiros. Essa preparação já existe há mais de 50 anos, a nível de congregar os responsáveis de todos os ranchos para um encontro, retiro e um encontro de preparação e de alertas para todos os anos. Portanto, isso já existe há muitos anos. O que acontece, o que tem acontecido nos últimos anos é que nós centramos essencialmente na parte espiritual, atendendo que a generalidade dos ranchos já tem o conhecimento mais do que suficiente para evoluir com a preparação física e espiritual, digamos assim, em cada rancho, concretamente. Há uns anos era necessário fazermos alguns alertas na preparação de vida para os ranchos. Presentemente, graças a Deus, isso já não se verifica, porque todos os responsáveis dos ranchos já têm conhecimento e já têm condição de fazer essa preparação. Este ano vão para as estradas de São Miguel 56 ranchos de romeiros, 54 da ilha e 2 oriundos de Toronto, no Canadá. Desde sábado e até 28 de março, estima-se que cerca de 2.000 romeiros cumpram a sua caminhada de fé. Na mensagem para esta quaresma, o bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, desafia os diocesanos a traduzirem o ato penitencial numa vontade de reconciliação com o próximo. No início da missa,
entramos em nós mesmos. Eu peço perdão pelos outros, peço também pelos outros, e os outros intercedem por mim. E neste círculo de amor constrói-se a Igreja, essa morada do dom de Deus, a terra salva que oferece salvação. Aqui a Igreja dos pecadores santifica-se para santificar o mundo. Só depois deste ato lúcido e sereno, verdadeiro e sincero, é que o Presidente da celebração pode repetir que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Este momento da missa, redescoberto e bem feito, pode ser uma ajuda para o nosso caminho quaresmal e para podermos chegar à terra da Páscoa reconstruídos por dentro, verdadeiros artesãos da paz e do amor. Diz o Papa na sua mensagem para a Quaresma que há o risco de nos apegarmos ao dinheiro, a certos projetos, a ideias, à nossa posição, a uma tradição ou até a algumas pessoas, e que o êxodo da escravidão para a liberdade não é um caminho abstrato, mas encontro com o próximo sedento de Deus, pois o grito de tantos irmãos e irmãs oprimidos chega ao céu. Confesso, a vós, irmãos, é um pedido poderoso, se consciente. Sem este perdão pedido aos irmãos não se avança para Deus. Ficamos colados ao humano que nos domina. Então, podemos também perguntar-nos, este grito dos irmãos chega também a nós? Abana-nos, comove-nos? O Papa tem uma expressão muito significativa. A terra, o ar e a água estão poluídos, mas as almas também. Então, deixemos que cheguem aos nossos corações as angústias e esperanças dos irmãos de caminho. Falhamos nas palavras e atos, não aprofundando relacionamentos construtivos, mas o maior pecado dos nossos tempos é, porventura, o da omissão, seja as obrigações para com Deus, seja para com os irmãos, sobretudo os carenciados. A omissão que mergulha na indiferença e tantas vezes na intolerância com o outro torna-nos egoístas e autorreferenciais, isola-nos e faz-nos pouco fraternos. Neste tempo de reacerto conosco, com Deus e com os outros, aprendamos a arte da moderação e do cuidado. Vejamos no outro nosso irmão, independentemente da sua circunstância, e façamos tudo para o ajudar na defesa da sua dignidade. Nesta Quaresma, o Bispo de Angra convida ainda ao regresso à Eucaristia e ao acompanhamento das catequeses do Papa Francisco. Convido a todos a voltar à Eucaristia nesta Quaresma. Atrevo-me a entrar com delicadeza, quase de joelhos em vossas casas, para abanar a consciência de pais, de família, educadores, de todos, para a importância de serem naturais educadores e transmissores da fé e para fazerem um programa conjunto de caminho espiritual nesta Quaresma. Fazer um programa de caminho espiritual nesta Quaresma, o que for possível, mesmo se pouco, poderá ajudar a todos. Muitos, infelizmente, ainda continuam quase em tempo de pandemia, confinados às paredes das casas sem saber fazer comunidade. A fé não enraiza nem produz frutos de caridade sem espiritualidade, sem uma vida espiritual comunitária. Vamos começar por nós e por dentro. Deixemos que Jesus nos converta e semeie o desejo sincero de começar sinceramente, para sabermos estar com todos e para os outros. A missa dominical pode ser o grande barómetro da Quaresma. Na montanha eucarística, Jesus continuará sempre a erguer os braços para nos ajudar a vencer as batalhas da vida e a caminhar no nosso itinerário diocesano de esperança. Proponho também eu, como leitura, o conjunto das catequeses que o Papa está a proferir ao longo destas semanas sobre vícios e virtudes. Com uma linguagem simples e clara, Francisco ajuda-nos a discernir sobre as nossas emoções mais profundas e as nossas atitudes. O importante é fazer um caminho a partir de dentro. Daqui a 40 dias cantaremos juntos e renovados o Aleluia Pascal. Votos de uma Santa Quaresma. Este ano, a renúncia quaresmal da Diocese de Angra destina-se a 2 projetos, um em São Tomé e Príncipe e o outro em Cabo Verde. Ambos têm açorianos envolvidos. A novena dos Espinhos, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, acontece este ano de 21 de fevereiro a 1 de março, pelas 18 horas, como adianta o cônego Manuel Carlos Alves, novo reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Será dedicada uma reflexão mais aprofundada sobre a nossa relação com Deus, um olhar sobre nós próprios, enquanto humanos, enquanto batizados, enquanto membros da Igreja, e também a nossa responsabilidade sobre a criação, onde se inclui
para além dos temas da ecologia, o principal da ecologia, que é a ecologia humana e a nossa relação com os pobres. Uma novena que é um momento alto da vivência da Quaresma em Ponta Delgada e para a qual foram convidados 2 pregadores. A Quaresma é um tempo de introspecção, em que as pessoas, os cristãos, têm que aprofundar a sua relação com Deus, a sua relação com a humanidade e a sua relação com os outros. É um refazer da espiritualidade. Ao longo do ano nós somos batidos por isto, por aquilo, por muitas situações que nos prendem a atenção, muitas vezes exigem quase uma resposta, não vou dizer imediata, mas mais à flor da pele e menos pensada, e por vezes vai provocando estragos nessa nossa espiritualidade. E o tempo da Quaresma é um tempo de irmos à oficina, repararmos aquilo que temos que reparar para que possamos celebrar a Páscoa com toda a alegria, porque é a Páscoa o centro da nossa vida. Pedi a 2 colegas que viessem ajudar nesta reflexão, o padre Hélio Soares, que é pároco nas Capelas e um profundo conhecedor da história deste Convento da Esperança e do Santuário de Assunção de Cristo, e também o padre Dr. José Paulo Machado, que também nos irá acompanhar nesta caminhada quaresmal. Eu próprio irei fazer a meio da novena, porque como são dias mais preenchidos por sacerdócio e mais difíceis de encontrar, nomeadamente o sábado e o domingo, porque são horas que muitas vezes há missas, portanto nesses 3 dias sairei a avançar. A Festa dos Espinhos acontece a 1 de março no Santuário e será presidida pelo novo reitor, Padre Manuel Carlos Alves. O Serviço Diocesano da Pastoral Social vai promover a 20 de abril um encontro regional que pretende refletir sobre novas formas de intervenção social da Igreja. Quem é o meu próximo? Dá o mote à iniciativa que quer juntar os mais diversos agentes da Pastoral Social. Com o objetivo de congregar não só movimentos que já trabalham nesta área nas diferentes paróquias dos Açores, mas também pessoas interessadas em envolverem-se nesta vertente da solidariedade, movimentos que não estão propriamente ligados à pastoral social, mas que podem e têm um papel importante na solidariedade, pensando, por exemplo, nos romeros ou mesmo até nos escoteiros. Então, a ideia é congregarmos boas vontades e fazermos uma reflexão, desde logo, sobre a importância do voluntariado para levar a cabo uma verdadeira pastoral social. O encontro terá lugar em São Miguel, no Centro Pastoral Pio XII, e quer unificar um trabalho em rede com todas as entidades públicas que podem unir esforços por uma pastoral social mais eficaz, diz Piedade Lalanda, do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Tem a ver com a necessidade da Igreja trabalhar em rede com outras entidades públicas que também estão no terreno na luta contra a pobreza, contra as pessoas na condição de sem-abrigo, as questões da falta de habitação, da falta de saúde, da falta de apoio dos idosos. Há uma série de áreas importantes que estão na base desta vulnerabilidade social de que, no fundo, interessa refletirmos e, sobretudo, agirmos no âmbito da pastoral social. A Igreja há muito que tem movimentos tradicionais nesta área, como a Cáritas, como os vicentinos, mas é muito importante que esta prática não se fique apenas a esse nível, mas que haja em todos os núcleos paroquiais ou todas as paróquias um núcleo dedicado à pastoral social. Pode ser um pequeno grupo de pessoas interessadas que tenham essa ação coordenada com a comunidade e que se transforme a Igreja num espaço de proximidade e de acolhimento, porque o mais importante numa situação de dificuldade é saber que se pode contar com alguém. Eu diria aqui nesse sentido, pegando nas palavras do Papa Francisco, que até na Jornada Mundial da Juventude, ele dizia que a fraternidade é um estaleiro da esperança. E realmente, quando nós somos capazes de dar sentido às nossas relações de vizinhança, às relações de solidariedade, nós podemos pensar ou sonhar que é possível viver em paz, que é possível viver melhor, que é possível não haver ninguém que fique excluído nesta sociedade. E este sentido de comunidade, por vezes, tem que ser reconstruído ou construído.
As inscrições para participação nesta jornada formativa devem ser submetidas online através do preenchimento de um formulário que pode encontrar no sítio Igreja Açores. A inscrição, apesar de gratuita, é obrigatória. Para quem não pode estar em modo presencial, também deverá inscrever-se no site e ser-lhe enviado um link por e-mail para que possa assistir e participar. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. A Sala de Professores é um filme que está prestes a estrear no nosso país. Do realizador alemão Ilker Chatac, nele acompanhamos as venturas e desventuras de uma jovem professora. Carla é bem intencionada e cheia de idealismo, mas encontrará muitas dificuldades para ser fiel ao seu próprio sentido de justiça. Tudo porque na escola onde ensina começam a acontecer pequenos furtos. Surge então a xenofobia e o preconceito, até que a verdade é descoberta. Mas é precisamente a partir daí que começa a odisseia de Carla. A prova do crime, uma filmagem no seu computador, é ela própria ilegal, colocando quase toda a gente contra ela. A professora tentará levar tudo a bom porto, à medida que fica cada vez mais isolada e com mais problemas. Como seria de esperar, o filme acaba num tom de esperança. A Sala de Professores é um filme intenso, às vezes desconfortável para o espectador. Mesmo assim, proporciona uma visão muito válida de como seguir a própria consciência é mais importante do que viver no comodismo. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Romeiros de São Miguel Arcanjo é o nome da obra de Carlos Vieira, romeiro e mestre do rancho de Vila Franca do Campo. Este livro foi lançado no contexto das celebrações dos 500 anos das Romarias Quaresmais, em maio de 2023. Carlos Vieira é o seu autor e é também o nosso convidado deste primeiro programa em Semana de Quaresma. Obrigada por estar connosco, Carlos. Este é um tempo de reflexão antes do momento maior de um romeiro. Como é que se vivem estes dias que antecedem a saída do grupo? Antes de mais, muito boa tarde. Está sempre com muita ansiedade e com muita vontade de sair, de sair à rua, que nós romeiros, digamos que vivemos esse tempo de espera. É verdade que já houve muita preparação por parte dos ranchos. Eu falo em concreto dos ranchos que vão sair já amanhã, nas próximas semanas. Há muita preparação doutrinal, preparação física, há muito estudo do nosso regulamento, e os mestres fazem sempre muitas meditações ao longo daquela semana para que os irmãos, depois daquele poder de oração, depois de muita penitência, haja sempre um pouco de conversão em cada um dos irmãos. Antes, estas preparações eram feitas por movimento, digamos assim, mas entretanto as romarias adquiriram uma dimensão que é já quase impossível juntar todos estes romeiros, e entretanto estas preparações já se fazem. Aliás, os mestres dos ranchos já têm autonomia para fazer esta preparação. Como é que foi esta preparação, particularmente do rancho de Vila Franca do Campo, da matriz de Vila Franca do Campo? As nossas preparações estão a decorrer e, como referiu e bem, há sempre uma componente doutrinal. Quer queiramos, quer não, os mestres nos dias de hoje estão muito mais bem preparados, estão do ponto de vista espiritual. Tivemos o nosso retiro espiritual que nos trouxe muitas dicas, muita matéria para transmitirmos aos nossos ranchos, mas, como diz o nosso regulamento, há sempre uma parte doutrinal que poderá ficar, digamos que a cargo do mestre ou do sacerdote local. Uhum. No caso concreto de Vila Franca, nós trabalhamos sempre essa parte doutrinal em parceria com o nosso pároco, e é uma componente muito importante, a vertente espiritual, onde nós refletimos desde as virtudes teologais de um cristão até o estudo do sacrifício,
até a renúncia nas romarias, desde o chamamento, enfim, há uma série de temas que nós aprofundamos e refletimos que irão servir de bagagem para a nossa romaria física. É autor deste livro Romeiros de São Miguel Arcanjo. Como é que, e no seu livro há muitas questões históricas, nós conhecemos as romarias na atualidade, mas quais foram os principais aspectos em que ela evoluiu, em que ela mudou, em que ela se adaptou ao evoluir também das comunidades? Sim, as nossas romarias, como nós sabemos, têm 5 séculos de existência, meio milénio, e a verdade seja dita que o grande ponto de viragem ocorre ali a meados do século XVI, quando já se nota um grande número de romarias a percorrer a ilha toda, e há muitas evidências neste sentido. Uma delas é Frei Agostinho de Montalverne, nas Crónicas de São João Evangelista, refere exatamente isso, que nos templos existem muitas visitas de homens, mulheres e crianças descalços a visitarem as capelinhas de Nossa Senhora. É aí o grande ponto de viragem. Mas eu diria mesmo que no século XX há um aspecto fundamental. Com a introdução dos regulamentos nas nossas romarias, as nossas romarias ficaram mais disciplinadas. Começa a haver uma aposta forte na formação, e o regulamento começa de certa forma a incutir nos ranchos uma maneira de ser e de estar comum a todos, e também em 2003, com Dom António, que Deus o tenha, o reconhecimento das romarias de São Miguel como movimento da Igreja, digamos que foi o grande ponto de viragem neste novo século, e é a partir daí que nós notamos uma maior afluência de romeiros, quer nas comunidades, quer também junto da componente pastoral, porque os romeiros atualmente já fazem parte dos conselhos pastorais, quer de paróquia, quer da vidoria, e mesmo do ponto de vista diocesano. Foi uma espécie de reconhecimento. Exatamente, os romeiros já têm uma voz ativa na nossa diocese. E como é que foram estes 5 séculos de relação entre os romeiros e a Igreja? É sim, nem sempre a Igreja e os romeiros estiveram de mãos dadas. E a história fala por si. As primeiras proibições surgem precisamente por parte da Igreja. E verdade seja dita que na altura as razões eram mais do que válidas para estas proibições, digamos assim, porque há relatos de que havia muitos bailes, muitas festas dentro dos templos, e a Igreja condena e condenou isto naquela época. A verdade é que, em meados já do século XX, os padres começam, de certa forma, a dar as mãos aos romeiros. E há um ou outro padre, neste caso, num caso concreto, o Padre Francisco, foi, digamos que, um dos pioneiros a incutir no clero miquelense, digamos que abrir os braços a todos os romeiros. E nota-se a partir da década de 60 para cá uma proximidade dos padres miquelenses na preparação, no apoio, na facilidade em realizarem missas aos romeiros naquela semana de romaria. Enfim, houve um avanço, houve um recuo, mas atualmente, graças a Deus, estamos todos de mãos dadas. Ao dia em que este programa vai para o ar, já saíram os primeiros ranchos de romeiros. O vosso grupo sai só para as estradas de 9 a 16 de março. Como é que os romeiros reagem à passagem de outros grupos e qual é o sentimento que invade quando ainda não saíram? Sim, como eu já disse no início, é sempre com muita saudade, com muita ansiedade, com muita vontade de sair à rua, que nós sentimos e vemos a chegada, a passagem de romeiros. No caso concreto de Vila Franca, nós já esta semana nós vamos servir uma refeição no rancho de romeiros da Ribeirinha. É sempre com muita alegria que nós os recebemos. E também começam a chegar os primeiros ranchos para pernoitarem aqui na nossa paróquia de São Miguel Arcanjo.
já estamos tudo preparado para os receber. É sempre com muita alegria, com muita alegria em receber bem, em servir bem, para que os irmãos tenham uma boa noite de descanso e para que nos dias seguintes consigam, digamos que, concluir os 6 dias de jornada. As romarias são ou seriam uma grande porta de entrada à evangelização nos Açores. Acha que há uma separação nítida entre o romeiro e o cristão comprometido ou eles fundem-se, especialmente nesta altura? Bem, eu particularmente partilho sempre anualmente com os nossos irmãos romeiros uma frase que me foi legada há uns anos atrás pelo meu anterior mestre, que é: se um cristão faz o bem, um cristão romeiro deverá praticar o bem feito. Fruto dos propósitos que viveu naquela semana. Depois de muita penitência, depois de muita oração, tem que haver conversão. E há também um grande tripé comum na vida de um romeiro. Depois daquele grande estudo que nós tivemos na preparação, depois daquela semana de romaria, que é a piedade, tem que haver ação. Porque já dizia Santiago, uma fé sem obras, uma fé morta, e os romeiros têm que partir para a ação depois de uma semana de romaria, porque há que dar um verdadeiro testemunho, primeiramente no nosso seio familiar, nas nossas famílias, sendo melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, e depois nos nossos ambientes, melhores colegas de trabalho, melhores amigos, e é aí que nós conseguimos transmitir tudo aquilo que de bom e belo vivamos e aprendemos numa semana de romaria. Tivemos no ano passado uma redução nítida de romeiros depois de uma pandemia. Acredita-se que tinha a ver com serem os mais novos a não integrar as romarias e os mais velhos, alguns deles que deixaram de fazer as romarias por questões de idade. Este ano prevê-se que os números voltem aos números de pré-pandemia. Nas romarias é nítido que longe da vista, longe do coração? É sempre uma questão muito, muito difícil e pertinente, mas como já referiu o nosso presidente do grupo coordenador, e tenho aqui a prova já evidenciada que os ranchos que vão pernoitar aqui em Vila Franca duplicaram o número de irmãos face ao ano anterior. Está mais do que comprovado que vai ser um ano de viragem. Estou convencido que as romarias vão vir em maior número de irmãos, e estou convencido também que a juventude, apesar desse interregno da pandemia, veio, digamos que, arrefecer a vinda, o chamamento de jovens e crianças para as romarias. Estou convencido que a partir de agora iremos começar a ver mais juventude nas nossas romarias, principalmente as romarias que saem na quinta e sexta semana, que é um período de férias escolar, e digamos que são os ranchos que têm maior probabilidade de terem mais juventude nos seus ranchos. Como é que se explica que uma tradição cada vez mais participada, salvo estes anos já referidos da pandemia, não se traduza num aumento de assiduidade eucarística, digamos assim, e numa aproximação dos romeiros à Igreja? Isso é uma questão um bocado subjetiva e também, de certa forma, variável de paróquia para paróquia. No caso concreto aqui da nossa sabedoria, sempre que os romeiros são chamados a participar numa outra atividade, que era a animação de uma Eucaristia, aparecem sempre em grande número. Também sei e tenho conhecimento de causa que, por vezes, ao longo do ano, nota-se um ligeiro arrefecimento daquela chama que nós trazemos depois de uma romaria. É verdade. Mas aí é que o papel do mestre é muito fundamental. Há que cativá-los, há que chamá-los, há que pôr em prática o grupo paroquial de romeiros que está proposto no nosso regulamento, fazer com que os romeiros sejam mais, digamos que mais praticantes e que esta prática seja comum ao longo do ano. Aí o papel do mestre é fundamental. É importante
criar, convocar atividades ao longo do ano, uma simples animação de uma Eucaristia é fundamental. Chamar os irmãos romeiros a virem à Eucaristia. Isso depois torna-se um hábito, torna-se um gosto, e eles praticam, eles vêm e ficam mais presentes e mais praticantes. O que é que há nas romarias que parece contrariar todas as tendências de chegar efetivamente aos mais novos? É sim, as romarias, o primeiro ano, digamos que é o ano, um dos anos mais importantes que nos marcam. É verdade que existe sempre um chamamento que nos atrai, mas nos anos seguintes há uma espécie de necessidade. Nós, romeiros, sentimos aquela falta, sentimos a falta de pararmos uma semana para refletirmos, para vermos o que é que correu menos bem ao longo daquele ano, e para reconciliarmos-nos primeiro connosco e depois com Deus. Do ponto de vista da juventude, aí eu penso que os romeiros deverão dar um verdadeiro testemunho nos seus ambientes, e principalmente junto dos seus filhos, em cativá-los, e depois a partir daí começa aí uma espécie de contágio entre a juventude. Há que primeiro, digamos que cativar e trazer os nossos mais próximos, neste caso os nossos filhos ou parentes, e depois a partir daí os nossos filhos encarregam-se também de dar o seu testemunho e cativar a outra juventude. Quais são os requisitos, digamos assim, e como é que se veste esta missão de ser mestre de um rancho de romeiros, e no fundo como é que se preparam estes homens para a dureza da romaria? Bem, ser mestre é um papel muito difícil, é preciso muita responsabilidade e um grande sentido de pertença a este movimento, porque no meu caso concreto já sou mestre há 20 anos, e é verdade que ninguém nasce aprendiz, vamos sempre aprendendo com os anos. A melhor escola que nós temos é prática, e é sempre importante incutir nos nossos irmãos romeiros de que é importante sermos bons homens, porque não basta sermos pessoas boas ao longo de uma semana e depois, quando ingressamos no nosso dia-a-dia, parece que nos transformamos noutras pessoas. Mas naquela semana é importante incutir nos nossos irmãos de que toda aquela vivência que nós passamos, todo aquele poder de oração não pode passar ao lado. Temos que ser melhores. E a romaria não é feita para santos, é feita para pecadores. E o que nós vamos lá buscar anualmente, é sermos um pouco melhores. Melhores pais, melhores maridos, melhores colegas de trabalho, enfim, melhores homens. Carlos, como é que mensagem gostaria de deixar a todos aqueles romeiros, uns já estão na estrada quando este programa vai para o ar, e para aqueles que, como o Carlos, aguardam a saída do seu rancho? Que mensagem gostaria de lhes enviar? A mensagem é que faço votos de que Deus, Nosso Senhor, vos ajude sempre nas vossas caminhadas, e também que o nosso São Miguel Arcanjo seja o vosso protetor, que Nossa Senhora da Paz seja a vossa guia, e que o nosso bom Jesus da Pedra seja sempre a vossa força nos momentos mais difíceis da caminhada. Carlos Vieira, muito obrigada por ter estado connosco, por este seu testemunho, e que seja uma excelente romaria para si, para o seu rancho e para todos aqueles que vão para a estrada, que se estimam cerca de 2 milhares de romeiros nas estradas de São Miguel. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado, boa tarde. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.